Bem, bom dia, boa tarde para quem está me assistindo. Meu nome é Gustavo, eu sou psicólogo clínico e hoje vamos iniciar, dando continuidade ao nosso módulo 4 sobre o estudo de casos dentro da teoria psicanalítica de Freud. E hoje vamos estudar um caso que nós estudamos o caso das histéricas, nós estudamos os casos da neurose obsessiva, né, que é um dos ratos. E hoje nós vamos falar de outro tipo de sintoma, que é o sintoma fóbico, né, a neurose fóbica. E melhor, né, do que falar de um caso de fobia, é falar de um dos primeiros casos de fobia que o Freud relatou em 1909, nos estudos clínicos, né, sobre o caso do pequeno Hans. E é interessante a gente começar a falar sobre o tratamento com crianças, né? Porque dizem que Freud nunca tratou criança, né? Isso não é verdade, porque o tratamento, né, psicanalítico, por o inconsciente ter esse caráter de atemporalidade, nós tratamos sim de criança, né? Ou seja, a gente trabalha aquela criança ferida, que está marcada por traumas, por fantasias que ainda não foram elaborados e que se manifestam em sintomas, como nós já falamos nas últimas aulas sobre a questão do recalque, do inconsciente, a necessidade da associação livre para que o paciente possa, através da fala e a escuta psicanalítica, tentar identificar o que há de traumático e o que ele não consegue verbalizar. Por isso que o Freud ele abandonou a hipnose, como foi falado nos outros módulos, e descobriu, através, né, da própria experiência clínica da observação, que a associação livre, junto com a interpretação dos sonhos, era uma forma de acessar o inconsciente. Né? Lembrando que, voltando ao início, né, como a gente falou sobre Schopenhauer, a gente falou sobre Kant, falamos sobre a razão, falamos sobre a vontade, né? Nós já chegamos nesse ponto, já percebemos que a razão, ela não tem o ego, né? Na verdade, né? O ego não é senhor de si, existe algo que está para além da razão, da consciência, que é uma força, que é uma pulsão, que Schopenhauer chamava de vontade e Freud chamava de pulsão de vida e pulsão de morte. Isso já na segunda etapa. Lembrando que Kant, Freud nunca descartou a questão da razão, porque na verdade quando a gente traz o material inconsciente, né, o não dito, o dito para a consciência, né, a razão tem função de elaborar. Essa foi a grande influência de Kant para Freud, né, nessa questão, que o homem poderia, através da razão, elaborar os traumas específicos que estavam de alguma forma recalcados. Por isso que Freud tem o artigo, né, de 1917, recordar, repetir e elaborar. Bem, para quem não conhece, eu vou só falar um pouquinho, né, do meu currículo. Sou psicólogo clínico há 13 anos. No momento eu não estou podendo atender presencial devido ao acidente que eu tive. Porém, estou fazendo esses vídeos, né, para poder compartilhar conhecimento. E sou mestre em psicanálise, tenho 2 pós-graduação, já dei aula no curso de extensão da Faculdade de Medicina FASE. E é isso, né? Eu gosto muito da clínica, eu gosto muito de atender. E é interessante quando a gente pega todo esse arcabouço teórico que foi falado e a gente vê isso, né, na nossa atuação clínica como analista, como terapeuta. Eu não estou aqui fazendo uma distinção de qual é a melhor teoria para atender o paciente. Né? Eu acho que a empatia, como o Ferenc falava, é a melhor técnica para a gente acolher aquele indivíduo que está em sofrimento. E o caso Hans foi um caso bem interessante, porque o Freud, na verdade, não atendeu ele pessoalmente, né? Hans era uma criança de 3 anos e meio e começou a ter sintomas fóbicos, né? Ele não conseguia sair de casa e quando saía de casa ele via um cavalo e tinha um medo enorme que começou a limitar ele, né, a sair de casa. Seu pai, preocupado, começou a enviar cartas
para o Dr. Sigmund Freud, em Bergasse 19, isso em Viena. E a partir daí, eles começaram a corresponder e o pai do Hans começou a relatar algumas coisas que eram repetidas na fala do Hans, né? Hans, o pai viajava muito, então a mãe cuidava muito dele. E os 3 anos e meio já é essa fase que o indivíduo começa a passar pelo processo, né, do complexo de Édipo, como já falamos, e a angústia da castração. Mas o gatilho maior foi quando nasceu, né, a sua irmã, Hannah, e ele percebeu bastante sangue na hora do parto, e isso ficou marcado, né, para ele. E em determinado momento, no desenvolvimento, né, fisiológico da Hannah, né, que ele morria de ciúmes, ele começou a perceber que a Hannah não tinha o pipi, né? Ele percebeu que existia uma diferença, né, entre os órgãos genitais do menino e da menina, e ele sempre questionava, né? Até no material que eu deixei aí de acesso para vocês depois estudarem, né? Eu mesmo escrevi sobre o caso da neurose fóbica. Ele até comparava, né? Contava se o pai tinha um pipi igual ao do cavalo, né? Quer dizer, a associação que ele fazia do cavalo com o pai. Né? Então, por que dessa associação? Porque nesse processo do complexo de Édipo, a criança passa pela angústia da castração. No caso do menino, é basicamente esse medo realmente de perder uma parte do seu corpo, de acordo com a teoria freudiana. Por isso que isso comprova, né, o artigo Os 3 Ensaios sobre a Sexualidade Infantil, que o Freud fala que a sexualidade é uma força que está presente desde o nascimento. E aí por isso que ele fala das fases, né? A fase oral, a fase anal, a fase fálica, né? A fase fálica é exatamente esse processo de piano, né? Que após passar por esse processo de piano, a criança entra no processo de latência e aos 12 anos entra na fase genital, onde ela concentra toda a sua libido, né? Direcionada, né, ao seu órgão genital. Claro que a sexualidade não é coito, não é sexo, lembrando, né? É uma força, é um motor que faz a gente viver, realizar, né? Isso é muito parecido com a ideia de Schopenhauer sobre a vontade, porque para ele a vontade só tinha um propósito, que era a reprodução, era pura busca de sobrevivência, né, da espécie. Mas Freud vai além, né? Ele fala que a pulsão está além da questão do sexo. Por isso que a gente pode observar que cada sujeito, né, dentro da sua singularidade, tem o seu gênero, tem sua opção sexual, e a sexualidade está presente nele. E aí, nessas correspondências com Freud, o pai começou a falar que o tempo todo Hans falava do Pepin, né? E aquela cena que ele viu do parto da Hannah, daquele sangue, né? Exatamente, ele fez uma associação que realmente ele poderia perder o pipi, já que a mãe não tinha pipi, né? E aí ele estava em plena angústia da castração. E nesse momento ele começou a usar o que a gente chama de um mecanismo de defesa chamado projeção, né? Onde a fobia ela projeta o medo para um objeto fora de si, né? Na verdade, essa angústia é interna, mas o indivíduo ele projeta uma outra figura, um outro objeto, que no caso do Hans era o cavalo, né? Então o cavalo era o objeto totêmico, né? Quando fala de objeto totêmico, Freud tem um texto, Totem Tabu, que ele fala sobre a formação da cultura, como a gente internaliza a lei, né? E nesse processo de piano, o pai ele tem uma função simbólica de interdição do desejo incestuoso. Né? E isso que gera angústia, né? O medo da punição, que mais para frente vai se tornar, né, o super-ego. Por isso que Freud falava que o super-eu é herdeiro do complexo de Édipo. Então, interessante que o trabalho de desenho, né, do lúdico que hoje nós temos dentro do trabalho com
a psicanálise infantil, né? Eu fiz uma pós-graduação em psicanálise infantil, eu sigo muito a linha da Françoise Doutor, que desenho ele revela muita coisa sobre o inconsciente da criança. E certa vez ele desenhou, o Hans desenhando um cavalo, botou um bigode no cavalo. Né? Foi que Freud percebeu, né, que na verdade existia essa projeção que eu estou dizendo, né? O medo do pai, do interdito, porque Hans ainda dormia na cama da mãe. Ele tinha um desejo por estar ali ao lado da mãe, de ocupar aquele lugar que o pai não estava ocupando. E essa angústia de castração, ela foi projetada para a figura do cavalo. Eu estou aqui falando de uma forma bem, assim, bem breve, porque eu deixei também, né, na plataforma esse material para vocês lerem, né, o próprio artigo que ele fala sobre o caso Hans e o Homem dos Ratos, que é interessante que é através dessas observações clínicas que ele observa o fator da sexualidade como um dos fatores que são predominantes no surgimento das neuroses. Né? E é importante sempre enfatizar que assim, o sujeito que a gente diz normal é um sujeito neurótico, é um sujeito que se adaptou à realidade, que se adaptou à falta, né, que conseguiu, de alguma forma, escrever essa lei simbólica, né, da interdição, do não poder tudo, de ser faltoso. E é essa falta que move o ser humano para que ele possa buscar. No caso das estruturas clínicas, quando, por exemplo, a gente fala de uma perversão, o indivíduo sabe que há lei, mas mesmo assim ele bula a lei. Né? O prazer dele não é genital, né? O prazer dele está ligado à fantasia. Outro tipo de, não é que o neurótico não tem um prazer ligado à fantasia, mas o perverso ele tem um certo prazer em burlar a lei. Né? Ele não aceita essa lei. E esse homem perverso não é porque ele é mau, né? É porque a sexualidade ela é perversa polimórfica. É um termo que o Freud usa, né? Ou seja, ela tem várias direções, não é igual ao animal que um gato nasce gato, tem instinto, vai comer comida de gato e vai morrer e tá tudo certo, não tem crise existencial, você vai perder alguma coisa, você não vai perder alguma coisa, é por instinto. O homem não. O homem deseja muito mais além do que uma questão sexual de reprodução. Então, e aí através, né, dessa interpretação, né, dessa presença do pai, que Lacan mais na frente chama do nome do pai, a inscrição do nome do pai, por isso que no perverso e no caso da psicose, o psicótico ele tem uma fora-oclusão, né, ele não conseguiu, é um termo que vem até do próprio direito, ele não conseguiu de alguma forma escrever esse nome do pai que tira a criança do narcisismo primário, traz para o narcisismo secundário, quebra essa onipotência, o indivíduo se percebe faltoso e ele é inserido, né, de alguma forma no lado social, respeitando as normas, aceitando sua falta, né, adiando o prazer, né, entendendo que a vida não é só prazer, que existe um princípio da realidade, que esse objeto que a gente busca de completude não existe, e a operação do complexo diético, né, quando ele é dissolvido, é exatamente proporcionar ao indivíduo que ele possa se desenvolver psicamente, né, e construir a sua própria história, né, diferente dos pais. O indivíduo que não conseguiu dissolver esse édipo é um indivíduo ainda muito dependente, muito marcado ainda por fantasias infantis, né, de onipotência. E aí é onde está o sofrimento psíquico, né? No caso de alguns tipos de patologias que a gente observa na clínica. Então esse caso de fobia é muito interessante, porque a gente pode observar isso hoje em vários casos. Por exemplo, no caso do Covid-19, a projeção é por vírus, porque é real, não é uma coisa fantasiosa, não tem nada a ver com médico. Mas muitas pessoas estão adquirindo um transtorno fóbico devido a isso, né?
o medo da morte, o medo de perder a vida. Não tem nada a ver com Édipo. Mas se a gente for pensar, e aí eu vou voltando a falar sobre as questões, né, sanitárias, que a própria Ministério da Saúde sugere, a Organização Mundial de Saúde também sugere, né? Assim, a finitude é algo que é fato, ninguém vai escapar da finitude, né? Mas é difícil a gente encarar a ideia da morte, né? É muito difícil a gente encarar a ideia que a gente vai perder uma pessoa amada. E o complexo de Édipo é mais ou menos isso, né? A gente perde um lugar de ser especial, né? Na nossa fantasia, né? O lugar de fala, que o Lacan mais para frente fala, né? Esse lugar de importância. E aí realmente, né? É uma perda, né? O indivíduo, quando consegue passar por esse processo do complexo de Édipo, mais ou menos dura entre os 3 e os 6 anos, logo depois ele entra na fase de latência, ele consegue se adaptar bem às perdas, às frustrações, porque ele entende que a vida é feita de perdas e ganhos também. E esse caso do pequeno rancho mostra exatamente isso, né? Quando ele se deparou com o medo de perder esse lugar junto com a mãe, já começando com o significado da irmã Hannah, já mostra exatamente, né, que ele estava preso ainda nesse desejo incestuoso da mãe. E que o cavalo era esse objeto totêmico, né? Ele projetou o cavalo, a figura do cavalo. E aí, né, Ranges, ele cresceu, desenvolveu, foi músico, né? Contribuiu muito para a sociedade, né? Mas ninguém está livre da neurose. Isso eu quero assim normalizar, né? Porque assim, quando a gente fala o indivíduo é neurótico, mas a neurose ela faz parte da experiência humana. Que bom que nós temos a neurose, né? Não há nenhum psiquismo normal, né? Nós temos angústia, nós temos medo, nós temos a marca do desamparo, como eu fala no mal-estar na cultura. Por mais que a gente use álcool, por exemplo, o exemplo do Covid, né? Álcool 70, máscara, quer dizer, o vírus está aí, a gente vai ter contato com o vírus, né? A gente tem objetos para dar uma sensação de segurança, né? No caso, lá em 1930, Freud cita a religião, cita o romance, cita a beleza como fatores que de alguma forma inibe a gente de entrar em contato com a ideia do desamparo, né, da finitude, da insegurança, né? Até o próprio propósito da cultura foi trazer essa ideia de segurança para o homem, que através da razão ele poderia construir uma civilização onde ele poderia viver com bastante conforto, né? Mas é interessante, quanto mais a gente evolui, mais necessidades aparecem, mais fontes de sofrimento aparecem, né? Os terremotos não deixam de existir, as enchentes não deixam de existir, os vírus não deixam de existir, as pessoas não deixam de morrer, né? Então, o sujeito passa por várias perdas na vida. E uma das primeiras perdas é esse lugar de especial, né? É renunciar a esse desejo incestuoso para que o indivíduo possa ser inserido na cultura. Então, por isso que eu vou finalizar esse vídeo falando uma frase de um professor meu, que ele fala muito isso com a mestrado, né? Os gregos já diziam, né? É difícil a gente se afastar da mãe e renunciar ao desejo pela mãe, né? Não é à toa que o mito do Édipo, ele veio lá da história de Sófocles, né? Onde Édipo casa com a mãe, Jocasta, sem saber que era mãe, e ao saber que era mãe, ele fura os olhos e, quer dizer, é bem simbólico quando a gente percebe esse ato de furar os olhos, né? O indivíduo não tem um caminho, não tem uma direção, ele não enxerga. É como o indivíduo que está ainda preso a um laço edipiano, né? Ele ainda não consegue ser o sujeito da sua vida, ele ainda está numa posição de objeto. Então, é isso. Queria deixar para vocês esse caso do pequeno Range. Os textos estão aí, é só baixarem, ler, qualquer dúvida, Telegram, WhatsApp, e-mail, estou à disposição. Nas lives também que a gente vai combinar.
mais para o futuro, que no momento eu estou acidentado, não estou podendo atender. Então, queria agradecer de vocês estarem me ouvindo, né? Lembrando que isso é uma visão de uma extração de um texto que eu tirei. Eu estou aberto aí a que a gente possa compartilhar e somar. Eu não me coloco na posição do suposto saber, porque eu também tenho muito que aprender também até o final da minha vida, né? Então, muito obrigado por vocês estarem assistindo às aulas. Aproveite os materiais. Todos esses vídeos estão sendo feitos com muito carinho, com muita dedicação, para que vocês possam compreender um pouco sobre a teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Um grande abraço a todos. Bons estudos.